Bom dia, hoje são 16 de maio de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Aqui mais um vídeo sobre o artigo do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, veiculado aqui pelo jornal Correio Brasiliense, de 30 de abril de 2016, página 11, há 2 sábados. O ministro Marco Aurélio Mello fez este artigo aqui com o título Direitos da Mulher, Avanços Incompletos. Logo no início aqui do artigo do ministro, estou mostrando aqui logo a visão negativa que o mundo antigo tinha sobre a mulher. A visão não só sob o ponto de vista religioso, mas social mesmo. A mulher era vista no mundo antigo como uma coisa, como um objeto, como uma propriedade que passava do pai para a do marido, e assim por diante. É por isso que na própria Bíblia e em qualquer livro religioso, a mulher é vista como uma coisa, uma propriedade, um ser inferior ao homem. É por isso que essa subordinação da mulher, essa inferioridade da mulher está em toda a Bíblia, e no caso aqui, na Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse. A mulher subordinada ao homem, a mulher inferior ao homem, a mulher sendo tratada como coisa pelo homem. E vamos aqui a mais um vídeo, né? Você verá agora inicialmente a parte inicial do artigo do ministro Marco Aurélio Mello, e em seguida, mais um exemplo, mais uma visão negativa da mulher no mundo do cristianismo, no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo. Vamos lá. Pois bem, mais uma vez aí, o artigo do ministro Marco Aurélio Mello. Vejamos a primeira parte do artigo dele. Diz assim, abre aspas, por longo tempo, negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para a do marido, sendo-lhe vedado praticar atos da vida civil de forma geral. Fecha aspas aí. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que é um homem culto, inteligente e estudioso, ele conhece muito bem a história do homem na Terra, a história da mulher na Terra. E é por isso que ele afirma com propriedade que, ao longo do tempo, no mundo antigo, a mulher era tratada como coisa. E é a pura verdade. Agora vou aqui mostrar essa inferioridade da mulher, essa visão errônea da mulher, agora no cristianismo. Mais um exemplo, com o apóstolo Paulo, em que ele tinha uma visão deturpada sobre a mulher, sobre sexo, sobre casamento, mas isso é explicável, porque o apóstolo Paulo viveu numa época de muita ignorância, então ele foi influenciado pelas leis locais. Vamos lá. Pois bem, veja aí no Novo Testamento, dentro da sociedade judaica, a visão negativa sobre a mulher, sobre sexo, sobre casamento, etc. Muito bem. Aqui temos mais uma carta do apóstolo cristão Paulo. Aqui ele escreve a Timóteo. Então temos primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, e veremos os versículos 9 e 11. Veja aí, vamos ler. Muito bem. Aqui você vê que o apóstolo Paulo escreve aos pastores das igrejas cristãs lá na época. Muito bem. E aqui o apóstolo Paulo dá várias dicas para que os pastores sigam essas dicas. E aqui ele fala, o apóstolo Paulo, sobre as viúvas. Veja a ignorância do apóstolo Paulo em relação à mulher e ao sexo. Aqui, vamos lá.
o versículo 9. Está escrito assim: Paulo escrevendo para os pastores das igrejas na época. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. E agora o versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Muito bem. Você viu aí, amigo internauta, a ignorância do apóstolo Paulo, a visão doentia dele sobre a mulher, sobre casamento. Muito bem. Veja o mundo ignorante em que vivia o apóstolo Paulo. Ele, no fundo, ele não tem culpa dessa ignorância, porque ele foi vítima do sistema em que ele vivia. Se o mundo judaico, o mundo cristão, ali via as leis judaicas contra a mulher num plano de inferioridade, é óbvio que o apóstolo Paulo iria cair nesse erro, e ele caiu. Veja aí o que ele diz. Ora, ele está dizendo de forma bem simples aos dirigentes de igrejas, na época, igrejas cristãs, ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que os pastores deveriam apenas honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. Ora, diz aí o apóstolo Paulo que, deveriam ser inscritas nas igrejas, né? Deveriam ser recomendadas, deveriam ser aceitas nas igrejas cristãs, as viúvas, veja aí, apenas as viúvas com 60 anos de idade e que não tinham casado novamente. Ou seja, a viúva que ficou ali na sua viuvez, que não resolveu se casar novamente. Pois bem, diz aí o apóstolo Paulo que essas viúvas é que deveriam ser aceitas pelas igrejas cristãs. E as viúvas mais jovens, veja aqui o versículo 11. As mais jovens, aquelas bonitinhas, que estavam querendo se casar novamente, essas aí deveriam ser rejeitadas pelas igrejas cristãs. Veja que loucura a do apóstolo Paulo. E por que isso? Ora, porque ele, com a sua cabeça doentia, ele via o sexo como uma coisa suja, uma coisa imunda, que deveria ser evitada. Então ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que a viúva realmente cristã é aquela que perde o marido e não quer se casar novamente. Não quer mais fazer sexo. Veja a ignorância desse apóstolo Paulo. Pois bem, e aqui ele diz que as novas não. As viúvas novas, como são bonitinhas e estão ali na flor do desejo sexual, elas querem se casar novamente, as jovens. E querendo se casar novamente, elas pecam contra Cristo. Veja aqui a loucura dele. Vou reler o versículo 11. Ele diz assim: mas rejeita, olha aqui, aos pastores, mas rejeita, as igrejas cristãs, né? Devem rejeitar, mas rejeita viúvas mais novas. Porque, olha aqui, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Veja a ignorância do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que quando uma jovem viúva deseja se casar novamente, ela está sendo leviana contra Cristo. Porque a pobre mulher, coitada, ela, além de uma companhia, ela quer sexo, porque o sexo é uma coisa sadia para o ser humano. A ciência bem o diz. Aí vem o ignorante apóstolo Paulo, vê a relação sexual como uma coisa imunda, como uma coisa leviana contra Cristo, e aí ele dá apoio apenas às viúvas velhas, com 60 anos de idade aqui no mínimo. Viúvas velhas e feias, que não querem mais se casar, até porque não encontram um companheiro.
Então veja a importância que ele dá às viúvas velhas para serem recolhidas, abrigadas pelas igrejas cristãs, e que as igrejas cristãs devem rejeitar as viúvas mais novas. Veja a visão doentia do apóstolo Paulo. É por isso que a maior teóloga hoje viva, alemã, a maior teóloga Uta Rank-Heinemann, em um de seus maravilhosos livros, ela diz que o apóstolo Paulo a expressão que ela usa era um psicopata sexual. O apóstolo Paulo era um retardado sexual, que via o sexo como uma coisa impura. E veja que o apóstolo Paulo é queridinho dos cristãos. Mas por que isso? Porque eles não conhecem, esses cristãos que se sentam em bancos de igreja, eles não conhecem a Bíblia como ela é. Só vai entender a Bíblia como ela é quem estuda a Bíblia com responsabilidade, com isenção, levando em consideração as normas, a vida social daquele povo. Só assim alguém vai entender a Bíblia, mostrando que dentro da sociedade judaica, a mulher era vista como um ser inferior, e é por isso que ela é um ser inferior em toda a Bíblia cristã. No Velho Testamento, civilização hebraica, e no Novo Testamento, civilização judaica. Muito obrigado.